elegância nos quadris. Roupa lavada, casa, luz e até comida. Tudo de graça, oh que gente tão feliz. Infelizmente eu trabalho muito, infelizmente eu trabalho muito. Infelizmente eu trabalho muito, infelizmente eu trabalho muito. Será que o teatro de rua estaria apartado da contemporaneidade? É à luz dessa questão que nós construímos a terceira edição do Festival de Teatro de Rua de Porto Alegre. Então criamos pontes entre o tradicional e o contemporâneo. E dentro das apresentações, dos grupos escritos, criamos um manancial, digamos assim, de diversidades que compõem o teatro de rua feito no Brasil. Essa é a terceira edição, o festival se torna mais maduro, né? Fica mais denso. Eu acho que esses três eixos no qual o festival se ampara, né? Esse eixo das apresentações, da reflexão, são importantes e eu acho que eles contribuem de maneira interessante para que o festival cresça. É pertinente dizer que o festival só é possível se erguer, realizar ele com o patrocínio da Oi e da Caixa Econômica Federal, o apoio da Oi Futuro e os nossos parceiros de realização, que são o SESC de Porto Alegre e a Prefeitura. Para o SESC é de extrema importância essa parceria por toda a abrangência do projeto na cidade de Porto Alegre, levando espetáculos de teatro de rua não só nos grandes parques, nas grandes vias de acesso aqui da capital, mas para a periferia. Chegamos aí a uma marca de até 90 mil espectadores do festival, o que mostra realmente a sua grande necessidade para a cidade. Essas atividades que eu estou propondo, desenvolvendo, conduzindo, coordenando, orientando, são atividades que eu nos últimos anos, no meu trabalho artístico, tenho acumulado e tenho tentado, de alguma maneira, sistematizar isso num método de trabalho, um método de treinamento do ator, um método para poder desenvolver no ator uma série de habilidades, vamos chamar assim. O que te leva, o que você provoca no bastão? O cortejo ele está baseado em algumas etapas. Ele começa uma fase da morte e chega na fase da vida. Isso é uma metáfora sobre o tempo. Você começa a descobrir como é que você faz essa passagem. A ideia são a partir de textos dos sonhos de Einstein que discutem, pensam, refletem sobre o tempo. E a gente achou que a ideia de uma imagem congelada, de uma foto, é exatamente o tempo parado. Então nós estamos brincando nesse pedaço do cortejo, nessa fase do cortejo, com a ideia do tempo que para. Marcou, olhou, foi. Marcou, olhou, foi. É um momento assim de estar com outros artistas, se experimentando, trocando e de uma forma bem orientada, bem conduzida, com bastante clareza e tranquilidade. O Marcelo é bem objetivo e é leve. O Marcelo tem todo um estudo sobre a questão dos bastões, que é um trabalho corporal muito intenso, que libera uma energia onde existe uma potencialidade de criação muito grande, assim. E a gente partiu desse não desejo, que eu não queria fazer um cortejo com as pessoas fantasiadas alegremente, algumas de palhaço, outras com algumas fantasias, tocando tambor e indo para frente.
Eu acho que a gente está vivendo um aprofundamento e um fortalecimento do teatro de rua no Brasil inteiro. E esse fortalecimento, com certeza, os festivais de teatro têm um papel fundamental, que é o papel da troca, do intercâmbio. Se a gente pensa no nosso universo mental coletivo hoje, ele é atravessado por inúmeras crenças, tradições, ilusões, fés, ódios, notícias, mais do que informacional. É da ordem disso que o Bifo chama psicoquímico. Essa é uma espécie de, a gente poderia dizer, uma substância que envolve o planeta e forja uma espécie de inconsciente antropológico. A mente social estivesse atravessada, estivesse à mercê de movimentos imponderáveis, onde a última coisa que se consegue mesmo é algum pensamento. Se consegue reações, ou falta de reações, ou pânicos, mas são ondas que atravessam o corpo social e ondas, como o Bifo diz, tempestades psicomagnéticas. Esse fluxo invasivo que emana do que o Bifo chama desse poder infoesférico, né? Abole a distinção, inclusive, entre esfera da realidade, do sonho, do consumo, da fantasia. Tem uma espécie de decomposição da mente moderna, é isso que o Bifo fala. É como se o capitalismo tivesse incorporado a nossa mente. Há uma espécie de diluição da potência crítica, que antes ainda se exercia em outras condições, né? Que já é muito difícil hoje em dia elaborar escolhas mais conscientes ou coerentes, ou uma subjetividade, como se a gente tivesse sendo levado o mesmo mecanismo que é usado por esse contexto contemporâneo, que é de propagação, que é de proliferação, que é de contágio. É justamente isso que é preciso usar contra o próprio sistema. Num certo sentido, a riqueza toda, hoje em dia, já não está propriamente no território ou no petróleo, mas na cabeça, na inteligência, na criatividade. Então a riqueza está na multidão. E é isso que o império vampiriza. A multidão virtualmente é de uma potência inesgotável. Esse espetáculo, Casca de Nó, se apropria do espaço, que a gente faz uma pesquisa para a ocupação dos espaços urbanos. É um prazer imenso estar aqui nesse festival, está sendo muito importante para a Companhia dos Pés. Em nome do Levanta Favela, eu queria dizer que foi muito legal a gente estar participando desse festival de teatro de rua. Queria agradecer a iniciativa da toda a produção do festival. Ele já morreu.
Berenice, todos os sagrados finados. Aprenda bem. O que eu vou fazer? Temos uma relação forte com Porto Alegre. É uma cidade que é um marco na nossa história. E foi emocionante voltar e poder contribuir com esse movimento, que é um movimento de resistência, né? Um movimento de artistas, porque o Festival de Teatro de Rua é um festival organizado por artistas, por pessoas comprometidas com a arte, comprometidas com o fazer artístico, né? Você acompanha a trajetória dessas pessoas e a gente sabe a luta que é fazer isso acontecer. Uma cosquinha numa outra mocinha, pra catar um piolinho aqui nessa daqui e jogar pra essa daqui. Acho que a oportunidade que dá o festival com sua divulgação, com os espaços oferecidos para isso é muito interessante, porque tem um público e sempre vai ter um público novo na rua. E isso contribui para que aquele público acrescente, é muito legal. O Brasil está indo por uma onda de teatro de rua que são novas possibilidades, novas ideias, novos interesses. E pra gente foi muito massa esse contato e mostrar também isso, o que é que o Ceará tem feito, o que é que o Teatro de Rua de Fortaleza tá mostrando, pra gente foi muito bacana. E estamos aqui fazendo parte do terceiro Festival de Teatro de Rua de Porto Alegre, com muita honra. Estamos na terceira edição, festival nosso, do estado, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Herculino, o homem mais forte do brinquedo! Massa! O Herculino! Que eu acredito que é um festival muito interessante, porque além de ter uma mostra de espetáculos, também ele propõe reflexão, debates, traz pessoas interessantes para falar um pouco sobre os novos rumos do teatro de rua. Eu acho que ele consegue ter uma proposta, um aprofundamento de uma discussão. Ele propõe, tá trazendo pensadores de outras áreas, que não necessariamente as áreas afins ao teatro, ou tudo é afim ao teatro, né? Então a gente poder discutir temas da atualidade. E eu acho que isso que o Alexandre está propondo, eu acho maravilhoso. A gente poder mostrar o trabalho, confrontar com as ideias da atualidade, do que se está discutindo hoje em dia em pensamento, é louvável. O festival está de parabéns. Para nós é
Uma imensa sorte também de ser selecionado para participar desse grande festival. E a gente queria agradecer imensamente ao festival pelo apoio e pela receptividade que eles tiveram conosco. É algo muito importante para o grupo, porque está numa cidade que é grande, que tem diversos espaços diferentes. O espaço urbano de Porto Alegre não é algo que podemos generalizar. Estivemos na Rua dos Andradas, estivemos hoje no Brick da Redenção e estivemos na Restinga. Cada espaço nos deu algo diferente, cada espaço nos enfrentou de uma maneira diferente. Conseguimos em 3 dias ocuparmos os espaços de diferentes maneiras, porque cada espaço pedia uns certos procedimentos das atrizes, dos atores. O que está em jogo quando nós nos encontramos com os saberes de outros, com representações de outros, com a razão do outro? Jean Paul Sartre uma vez disse que o inferno é o outro. E, de certa forma, a trágica história de fracassos na relação entre o eu e outros, confirma o seu pessimismo. A nossa tendência é construir o outro. Em termos negativos, é evidente, em práticas sociais, na vida cotidiana, na mídia, em instituições, algumas das quais são construídas exclusivamente para segregar e disciplinar o outro. Pensem, por exemplo, na história das nossas relações com a loucura, com o desvio, com a doença. Pensem na natureza do conflito grupal extremo, na conquista das Américas, da experiência colonial. Em todos esses casos, nós encontramos a negatividade de nossas relações com o outro. E, no entanto, sem o outro não há eu, não há saber, não há vida social. Eu acho que isso é uma questão interessante para discutir, principalmente no contexto de teatro de rua. Como chegar ao outro, a possibilidade de comunicação. Quando nós destruímos saberes, nós destruímos formas de vida, formas de pensar. E como muitos historiadores colocaram, até hoje nós não temos a noção daquilo que foi destruído, por exemplo, na experiência colonial das Américas, da quantidade de línguas, da quantidade de experiências, da quantidade de saberes, porque eles foram simplesmente dizimados. A grande chave, no meu entendimento, para nós entendermos a contemporaneidade se chama polifasia e pluralidade. Não há um modelo, não é a transformação rizomática ou a transformação rápida, imediata, violenta das grandes revoluções tradicionais. Não é uma coisa ou outra. Esses modelos coexistem no nosso mundo contemporâneo. Eles estão lá, eles são um recurso, eles são parte dessa grande biblioteca e desse grande acervo de experiências humanas que nós acumulamos. E os grupos humanos vão usar esse acervo. Nós falamos muito, é interessante isso, porque a metáfora do teatro, que é a metáfora do monólogo ou do diálogo, ela atravessa muito a psicologia, por exemplo, e todas as ciências sociais. Quando a gente fala no eu monológico, por exemplo, o que é o eu monológico? O eu monológico é aquele que busca em si mesmo a sua referência e que tenta se sustentar fora do seu vínculo de relações. Mas isso não é só um modelo de eu, isso é um modelo de mundo, isso é um modelo de vida, isso é um modelo de sociedade. E essa é uma grande discussão. O que é interessante pensar é que muitas das sociedades ocidentais que se pautaram pelo individualismo, e na Europa isso é muito menos do que nos Estados Unidos,
descobriram que o indivíduo sozinho não sobrevive. O que acontece com o teatro de rua? O que é? Por que quando a gente fala teatro, os teóricos não se preocupam com isto? Bem, então esse livro está basicamente dividido em duas partes, né? Uma, o que a gente conseguiu recolher do que tem escrito sobre teatro de rua, entre livros, revistas e alguns comentários. E a segunda parte, a gente chama de parte política, é essa não digo guerra, mas essa tentativa de organização dos fazedores da rua para dizer existimos. E aí eu prefiro Platão, que vê no teatro, em nós, pessoas perigosíssimas, fechadas, que toda hora vão desequilibrar a ordem para possibilitar uma nova ordem do que o Aristóteles, que basicamente vai lá, tem as unidades, é isso, e você não deve, a princípio, fugir. O teatro de rua vai propiciar, de uma forma ou de outra, uma política pública que eu creio que venha a modificar este mundo, que a gente não concorda de jeito nenhum. Essa preocupação de dar um retorno para os grupos, dar um material de reflexão, constituir uma reflexão, provocar, e também um olhar na sociedade, no público, descentralizar, abrir para os bairros, buscar, né, sedimentar essa descentralização. Eu pensei mesmo nisso, que ele dizia sobre a questão da sociabilidade, essa sociabilidade insurgente, né, essa sociabilidade rebelde, que está mesmo no teatro de rua, que não à toa é uma atividade de exceção na vida institucional, digamos assim, do próprio teatro, no sentido de que os artistas de rua e o teatro de rua, muito provavelmente, pelo menos no Brasil, talvez nos últimos 20 anos, tem tomado, é um tipo de trabalho que tem tomado uma dimensão e uma importância que eu acho que não era natural, não era usual, assim. Porque a sensação que me dá é que quando a gente tem num festival um caminho só, parece que o gênero se restringe àquela linha. E quando você começa a abrir as distâncias, você vê que campo imenso existe para ser explorado. O Festival de Teatro de Rua de Porto Alegre, ele é um dos grandes 5 festivais que hoje nós temos no Brasil. Estou muito feliz de poder vir, observar e refletir um pouco mais sobre todo esse processo. Eu já fiz um juramento de nunca mais ter amor, pra viver pena chorando. Eu moro aqui na rua Santa Clara, que faz parte daqui de cima da Maria da Conceição. Então eu vim aqui assistir, porque eu fiquei sabendo pelo site, né, da sua apresentação. Vim de corpo aberto e estou muito feliz. Temos muitos talentos, né? Muita gente que está entrando agora no teatro, que está procurando meios, né, de poder se expressar através da arte e que vê nesse tipo de iniciativa uma porta para poder falar o que pensa, falar o que sente. Importância crucial assim, para a vida da cidade, tem e precisa continuar tendo, no sentido de que talvez não haja forma mais democrática de compartilhamento, de socialização
dessa matéria artística que os grupos estão fornecendo do que essa forma, de um festival que é um festival público, que a gente pode perfeitamente acompanhar sem nenhuma formalidade, no meio da rua, nas praças, enfim. E eu acho que o Festival de Porto Alegre aponta hoje, né, nessa sua terceira edição, já um festival maduro, que sabe o que quer, que tem um conceito e que tem mais do que isso tudo, tem uma ideologia de pensar a relação do teatro de rua com a cidade, de pensar o teatro de rua com a sociedade. O que é madeira chora, que dirá meu coração? Só vai sobrar sempre o teatro de rua, para sempre, milenarmente, o teatro de rua. Parabéns e vida longa ao festival.